E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Professor Sérgio Alfieri aqui para o nosso último vídeo referente à ação de improbidade administrativa. Nesse vídeo nós vamos concluir o estudo das medidas cautelares. Nós vamos falar sobre o sequestro e o afastamento do cargo, emprego ou função. Não sai daí que eu volto já já. Olha só, meus amigos, então nós no vídeo passado fizemos um bom estudo acerca das medidas cautelares no âmbito da ação de improbidade administrativa. Nós pudemos observar que o novo CPC tem reflexos extremamente importantes no estudo dessas medidas, tá? E além de todas essas regras gerais, nós pudemos observar que a primeira medida cautelar, que é a indisponibilidade de bens, ela é extremamente útil para aqueles casos em que o ato de improbidade administrativa lesionou o erário, né? E por via de consequência, numa eventual ação de improbidade, bens do agente público poderão ser utilizados aí no ressarcimento. Então, por meio da medida cautelar da indisponibilidade, o juiz determina a constrição de bens necessários justamente à manutenção, à reparação integral dos danos, tá? A próxima medida cautelar que a gente estuda agora é a medida cautelar do sequestro, tudo bem? Que também está prevista na lei de improbidade. O sequestro, ele é extremamente parecido com a indisponibilidade de bens. Na verdade, tudo basicamente que nós falamos sobre indisponibilidade de bens se aplica ao sequestro também. Algumas diferenças, entretanto, que nós podemos apontar é o seguinte: o sequestro ele só pode recair sobre coisa certa e determinada. Por conta disso, na ação de improbidade, quando alguém requer o sequestro de bens, vai ser necessário individualizar os bens sobre os quais recairá o sequestro. Portanto, ao contrário do que acontece na indisponibilidade, onde você não precisa individualizar os bens, no sequestro é preciso apontar os bens. É preciso dizer sobre quais bens o sequestro recairá. Então, por exemplo, eu requeiro que o juiz determine o sequestro do apartamento X, matrícula tal, localizado, né, no endereço tal, enfim. Ou então eu quero que o juiz sequestre um carro, por exemplo, então tenho que colocar a individualização, chassi, tenho que colocar as placas, enfim. No sequestro eu individualizo o bem. O sequestro, ele pode ser usado tanto para os atos de improbidade tipificados nos artigos 9º e 10. Mas o que prevalece é que o sequestro não pode ser utilizado se o ato de improbidade foi tipificado no artigo 11 da lei. Então, se o ato de improbidade está lá no artigo 11, ele é um ato de improbidade que ofende os princípios da administração pública, não cabe sequestro. Tudo bem? Só nos artigos 9º e 10. Que mais que a gente pode falar? O sequestro, ele como uma medida cautelar, ele pode ser requerido tanto em caráter incidental como antecedente, tudo bem? Então eu posso requerer o sequestro de forma incidental, ou seja, no bojo de uma ação de improbidade já existente, já ajuizada. Eu também posso requerer o sequestro de forma antecedente, ou seja, antes da formulação do pedido principal, ok? E, por fim, no sequestro, é perfeitamente natural, isso faz parte do instituto, esse bem sequestrado, ele vai ser apreendido, ok? E colocado em depósito. Então, se eu peço, por exemplo, para o juiz sequestrar um carro, vamos imaginar,
Deferido o sequestro, esse carro será apreendido e será colocado em depósito até o término da ação de improbidade, e aí o destino do bem vai depender da procedência ou improcedência da ação. Tudo bem? Fechamos o sequestro. E para concluir, a terceira medida cautelar que eu queria conversar com vocês é a medida de afastamento do agente público do cargo, emprego ou função. Aqui, meus amigos, a gente não tem uma preocupação diretamente com os bens, com o patrimônio do agente, tá? O que vai ser requerido é que esse agente público ele seja provisoriamente, e por favor, preste muita atenção na minha fala, provisoriamente afastado do cargo, emprego ou função. Professor, por que você está enfatizando a palavra provisória, provisoriamente? Simples, porque esse afastamento é uma medida cautelar, é uma medida provisória. Tudo bem? Se eventualmente for o caso de perda da função pública, perda do cargo público, isso ficará a cargo do juiz no momento da sentença, quando a ação de improbidade terminar. Por enquanto, nós não estamos falando aqui em juízo de certeza. Aqui nós estamos falando de medidas cautelares. Então, por alguma razão, eu entendo que é necessário o afastamento do cargo. Tudo bem? Meus amigos, essa medida cautelar, ela tem como objetivo garantir a instrução processual, tá? Então, se eu afasto o agente público do cargo, emprego ou função, eu afasto porque eu entendo que se ele permanecer no cargo, ele poderá prejudicar a instrução processual. Então, por exemplo, o sujeito é uma autoridade administrativa muito poderosa, muito importante, e eu estou averiguando a prática de atos de improbidade por ele. E aí eu tenho medo que durante a instrução processual ele utilize do seu poder para coagir testemunhas, ou então para sumir com documentos. Então o que eu faço? Eu requero o afastamento temporário dele. Tá? Portanto, essa medida cautelar, ela só pode ser utilizada enquanto a fase instrutória ainda não terminou. Porque se a fase instrutória foi concluída, se a produção de provas já terminou, eu não posso requerer mais o afastamento temporário. Tudo bem? Então, não vai haver aí afastamento temporário se a instrução probatória já terminou. Professor, me diz uma coisa, e se eu requerir o afastamento, a instrução probatória se deu perfeitamente ali e ela terminou? Bom, com o término da instrução probatória, o sujeito tem que voltar para o cargo, tá? Então você repara que aqui existe diretamente uma ligação entre a medida cautelar de afastamento e a instrução probatória. Eu não posso ter essa medida decretada depois que a instrução terminou, tá? E se por um acaso a instrução correu com o agente afastado e a instrução terminou, com o término dela o agente tem que voltar para o cargo, porque aí a finalidade da cautelar desaparece. Ok? Insisto, a finalidade dessa cautelar é garantir a instrução probatória. Se a instrução já aconteceu, não há mais que se falar nessa cautelar. Professor, o agente público afastado vai continuar percebendo sua remuneração? Resposta: sim, ele é afastado do cargo, mas ele continua recebendo a remuneração. Professor, me diga uma coisa. Qual o prazo de afastamento? Veja, a lei de improbidade, nesse ponto, ela comeu bola, porque ela não previu o prazo de afastamento, tá? Então não existe previsão legal quanto ao prazo.
Todavia, o que a doutrina fala é que quando o juiz decreta essa cautelar, determina o afastamento temporário, o juiz, na decisão, ele tem que fixar um prazo, tudo bem? Até mesmo por questões de segurança jurídica, né? Para esse afastamento temporário, ele não acabar se tornando definitivo. Então, se o juiz determina a cautelar, decreta a cautelar e afasta o sujeito do cargo, na decisão ele tem que estipular o prazo, ok? Mesmo que a lei não tenha falado nada. Para encerrar, última informação. Essa medida cautelar do afastamento é a única cautelar que pode ser decretada tanto judicialmente como administrativamente, ok? Sequestro e indisponibilidade de bens, só o juiz pode decretar. Então necessita aí de decretação judicial. Mas o afastamento do cargo pode ser requerido tanto de forma judicial como de forma administrativa. Tudo bem? Então, aí a gente tem que só tomar cuidado com essas pequenas peculiaridades, com esses pequenos detalhes. Ok? Com isso, meus amigos, nós concluímos aqui a nossa playlist sobre ação de improbidade administrativa, tá bom? Falamos aí sobre o sequestro e falamos sobre o afastamento do sujeito do cargo, emprego ou função. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado da nossa playlist, espero que você tenha aprendido bastante sobre a ação de improbidade e, se Deus quiser, eu espero você num próximo vídeo onde a gente continua falando sobre mais temas de processo civil. Tá bom? Forte abraço e bons estudos!